Realmente é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui no INTO. Vamos ter pessoas ilustres aqui sendo entrevistadas e outras ilustres entrevistadores. E eu convido o meu amigo, diretor-geral do INTO, para João Mateus. Por favor, João. O João vai falar algumas palavras e vai convidar uma das pessoas, um dos homenageados, a receber uma placa, e depois outros vão oferecer uma placa, uma singela homenagem da Regional Rio de Janeiro para essas pessoas que militaram, trabalharam tanto tempo e colocaram, formaram tanta gente pelo Brasil inteiro, enfim, e é isso aí. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que é um momento muito especial, não só para mim, mas para toda a instituição, estar recebendo pessoas que realmente ajudaram a fazer o que o INTO é hoje, né? São pessoas que participaram diretamente da minha formação e a gente tem um orgulho muito grande de poder estar aqui recebendo elas. Além disso, também agradecer a presença de dois ícones da ortopedia brasileira, o professor Carlos Mesquita, que foi oriundo também dessa casa, né? Teve uma passagem aqui pelo Instituto. Então, dentro desse sentido, a gente vai começar chamando a primeira pessoa, que é uma pessoa muito especial para mim, que participou diretamente da minha formação, foi meu grande chefe na Polícia Militar, depois meu chefe aqui também no HTO e no INTO, que é o Dr. Francisco Silvestre Coutinho. Por favor, Dr. Francisco. Queria que o senhor recebesse a placa e lesse para a gente o que está escrito. Faço questão de ler. Bom, a placa é uma homenagem muito singela para mim, muito importante para mim. E eu vou ler homenagem ao Dr. Francisco Godinho pela relevante contribuição prestada ao desenvolvimento da ortopedia nacional. O nosso muito obrigado, Marcelo Campos, Feliz 2015. Muito obrigado. É melhor dar a mão, né? Marcelo. Quer? Bom, eu agora vou dar continuidade, outros depois me seguirão. Eu quero o Gilberto Ramalho para receber também essa homenagem. Gilberto. Muito obrigado pela lembrança. Isso realmente ajuda a gente a tocar a vida. Infelizmente ainda estou dentro da profissão. E a placa diz homenagem ao Dr. José Gilberto Ramalho pela relevante contribuição prestada ao desenvolvimento da ortopedia nacional. Nosso muito obrigado, Marcelo Campos, diretor de 2015. É um prazer muito grande retornar aqui à casa, onde realmente a gente pôde, com muita felicidade, contribuir para isso. É melhor dar a mão, hein? Eu agora, todas as placas são iguais, acho que a gente pode dar uma dinâmica, vocês, todos os homenageados se considerem. Quero chamar um querido amigo, grande ídolo, Fernando Adolfson, Cefix, nosso querido Cefix, homenageado. Eu acho que não há necessidade de homenagem ao Dr. Fernando Adolfson pela relevante contribuição prestada ao desenvolvimento da ortopedia nacional. Nosso muito obrigado. Marcelo Campos. Eu vou chamar o Dr. Laís Torqueto da Veiga. Dourado. Ficou Ramon Dourado. É bom. Inicialmente, eu me sinto muito honrado de ser homenageado assim. Então, agora é uma grande emoção, uma grande felicidade para mim, depois de muitos anos trabalhando aqui no homenagem ao Dr. Laís Torqueto pela relevante contribuição prestada ao desenvolvimento da ortopedia nacional. Nosso muito obrigado. É um prazer, tivemos uma
convivência mais agradável durante alguns anos do que aqui na prática assistencial. Acho que foi uma das boas coisas da minha vida profissional. Obrigado. Isso. Quero pegar a placa, doutor Irecê. Pode subir aqui. Cuidado aí, você confia, hein? Não, só senta lá. Ó. Olha o fio. O fio. Luz baixa, fio cruzado. Cabe o grande prazer de entregar essa placa ao Paulo Miguel Maís, que, entre outras coisas, meu colega de turma. Sempre brilhante. Meu querido. Muito obrigado por essa placa. Fico até emocionado aqui depois de passar nesse hospital mais de 40 anos. Foi para mim um ensinamento, foi um grande crescimento na minha vida. Muita emoção que eu estou aqui. Muito obrigado a vocês. Queria, antes de iniciar aqui esse programa, agradecer à Regional do Rio de Janeiro a oportunidade de nós estarmos juntos aqui, Claro. o Gesto e eu, conduzindo esse programa, que eu acho que foi uma grande coisa na preservação da história da ortopedia do nosso Estado. E eu acho que isso tem uma importância fundamental, que nós todos conhecemos os hospitais, não é? A estrutura, e o INTO agora é uma estrutura fantástica, como disse o Marcelo, de relevo nacional, mas isso é uma visão da parte humana da instituição, né? As pessoas que trabalham na instituição, as pessoas que tocam a instituição, e que os outros que tiveram a oportunidade de ver o programa vão sentir isso. Ó, lá tem um grupo de pessoas, são gente como a gente, e que fazem a diferença da estrutura física seca para essa coisa que é o afeto das relações do trabalho. E eu queria lembrar uma coisa que para mim também foi muito relevante, que e o Godinho e os outros, né, participaram disso também, é a razão de nós estarmos aqui. Eu acho que a razão primeira de estarmos aqui foi a presença marcante de uma figura das mais importantes da ortopedia do Rio de Janeiro, que foi o Dr. Oscar Rude. E eu queria lembrar rapidamente que, do momento de crise que nós estamos vivendo, e muitas pessoas já falaram isso, que a crise pode ter um lado criativo, né? A crise pode trazer soluções novas. E a razão primeira do HTO, né, que era o ex-Hospital de Acidentados, foi que houve um incêndio no pavilhão de ortopedia do Hospital de Bom Sucesso, e o grupo da ortopedia teve que ser deslocado e em busca de um outro lugar. O doutor Oscar, com o prestígio dele, conseguiu com o doutor Luiz Seixas, que era o ministro da Saúde na época, e a doação, né, foi bem a doação, a passagem do ex-hospital de acidentados para o Ministério da Saúde. E foi uma reforma, foi o que atualmente chama de retrofit, né, mas que foi uma reforma mesmo, enorme, mudou-se todas as características do hospital, e daí fundou-se o Hospital de Trauma Ortopedia, que foi a semente, da onde surgiu o INTO, né, que virou uma instituição nacional muito importante, uma das instituições que dominam o controle e a difusão da traumatortopedia no Rio de Janeiro. Então, eu particularmente estou muito feliz de estar aqui, porque estou revendo pessoas, né, amigas de muito tempo, e outras com quem eu trabalhei. Eu acho que a primeira referência, das primeiras referências que eu tive na ortopedia foi o doutor Godinho. Ele era plantonista e eu era acadêmico, trabalhava junto com ele. Vejam só que honra, né, que eu tive, e oportunidade rara de conviver com uma pessoa tão importante na época, né, e continua sendo. E outros tantos que conheci daqui e que seguimos nos encontrando, né, Paulo Miguel, Irecê, Fernando, Torqueto, Ramalho, amigos queridos. Então, eu acho que
Esse é um momento importante da história do ortopedia do Rio de Janeiro, e queria então passar para o doutor Gesta, para ele conduzir a entrevista. Eu acho que esses programas são muito importantes, sobretudo para os mais jovens, para que eles identifiquem aqueles que no passado contribuíram para que chegássemos ao que nós estamos hoje aqui, essa grande instituição profícua. E eles pagaram um preço muito grande, que é o preço do pioneirismo. Da mesma maneira que hoje vocês vão pagar em relação ao futuro. Quem é pioneiro paga um preço muito grande, porque até a curva de aprendizado se estabelecer, e essa é uma coisa que é terrível na nossa especialidade, porque muitas vezes quando chega no topo da curva de aprendizado, a coisa muda e você tem que começar tudo de novo. Eu queria chamar a atenção para um fato. Eu acho que esta instituição não começou no HTO, começou em Bom Sucesso. Lá é que foi o fruto. Lá é que a coisa germinou. E o Oscar Rude, que era um profissional da mais alta qualidade, competentíssimo e, sobretudo, um bom administrador, migrou para o HTO e o HTO depois transformou-se em INTO. E há uma pessoa aqui, há duas pessoas, uma, o professor Mesquita, e outro Godinho. O Godinho veio de lá também, do Hospital de Bom Sucesso. Então, a primeira pergunta minha ao Godinho: Godinho, descreve como foi essa progressão, como foi essa evolução, melhor dito. Bom, primeiro, muito obrigado pela consideração de ter sido convidado para participar dessa festa, dessa maneira como foi, com homenagem, lembrando. Estou muito alegre, emocionado, evidente, mas me sinto muito à vontade por ver tanta gente conhecida, amigas, fruto da evolução até da instituição. Eu tenho uma história longa, que eu não posso recordar detalhes, mas eu sou funcionário da instituição há 61 anos. Não parece, mas o trabalho, entrei na instituição com concurso como acadêmico de medicina, no ambulatório de ortopedia, chefiado pelo Dr. Décio Souza Aguiar e Valdir Luz. Logo formado, viemos para o hospital do IAPTEC e para o serviço de ortopedia e traumatologia, chefiado pelo Dr. Oscar Rude. E eu passei por todas as fases administrativas dessa instituição, desde que era filiada à autarquia do IAPTEC, depois INAMPS, depois, felizmente, rapidamente, um período muito curto no Estado, e voltando a ser, então, a fundação do Instituto Nacional de Traumatortopedia. É com júbilo, alegre que eu conto isso, porque eu pude ser testemunha todas essas fases. Em 1973, o Dr. Oscar Rude foi convidado para fundar e dirigir o Hospital de Traumatortopedia num prédio que foi comprado, que era onde era situado o ex-hospital dos acidentados, que era um hospital particular, do Henrique Lage, e ali, um hospital abandonado, estava completamente em desuso, foi reformado, um hospital obsoleto, são coisas simples para a gente encontrar, mas saber o que nós encontramos. Nós não encontramos um prédio desse. Nós encontramos um prédio abandonado lá para fundar o HTO, um grupo grande, e que o lixo hospitalar era queimado num forno aberto junto do refeitório e da cozinha. Então, isso tudo, essas noções todas foram progressivamente mudadas, desde a planta física até a construção do que ia ser o Hospital de Traumatortopedia. Existia uma energia muito grande de todos que chegaram lá, e isso foi passando para gerações e gerações, para construir a melhor coisa possível dentro da nossa... fazer a realização dos sonhos, planejar e realizar, principalmente.
nós fizemos grandes conquistas, ganhamos, eu acho que nós devemos lembrar dos nomes dos primeiros de lá. Carlos Mesquita, César Pinto, Sérgio Castilho, Paulo Miguel, está aqui ao nosso lado. Dilo. É antigo, não parece não, mas antigo. Tá? Segundo você, é semi-usado. Então... Dilo Richter. É, o Dilo Richter também. Então nós tivemos os plantonistas, Weber, Cláudio Pedras, eu, Salomão Skrick, Agenor, isso é uma homenagem que nós estamos falando, Agenor e o Silon. Mais tarde veio a equipe do Bonfim. Outros vieram sendo agregados, eram ondas de colegas. A grande consolidação do plano de educação continuada na residência em ortopedia é a maior conquista da nossa sociedade de todos os tempos. Nada ficou tão... teve, assim, resultados tão positivos como a formação do residente. É essa a pedra-chave da sociedade para manter por décadas e pelo que sejam os milênios a nossa especialidade. E todos aqui cooperavam com isso. Havia uma energia muito grande, uma forma de querer construir, nada combinado, era um instinto de cada um em construir um hospital, formar os grupos, tocar a residência, melhorar os resultados, atualização, isso, doutor Oscar Ruth, nós rendemos as maiores homenagens a ele pela sempre aquela noção de ter as melhores técnicas cirúrgicas. Então nós tínhamos as patologias, nós tínhamos até hoje. Aqui nós encontramos doenças e afecções de qualquer origem. E temos a condição de executar as técnicas, que por nós sermos cirurgiões, a realizar isso. Fomos agregados, veio a doutora Eliezer, tocamos a fase de tumor, as reuniões, a visita, nem sempre bem vista, mas de sexta-feira, vendo todos os casos, e as reuniões com a radiologia às 7 horas da manhã. Isso tudo foi um somatório de fatos positivos que criaram o hospital e o que hoje chegamos até aqui. Muitas levas e outros, os residentes todos que passaram por aqui. E tem um toque muito pessoal, que eu vou abrir mão da minha fala sobre o hospital em si. O hospital me incentivou a exercer a profissão, me prestigiou, fiz os trabalhos científicos que tinha que ser, alguns pioneiros, algumas técnicas foram desenvolvidas aqui, e isso influenciou profundamente até em nível familiar. É com muito orgulho que eu digo que eu tenho duas filhas que são do HTO, a doutora Deise, na cirurgia de mão, e a Marisa, que é clínica nefrologista, dois genros, o Paulo Ramos na coluna e o Rogério no CTI. Então, isso tudo faz um conjunto de fatos que eu não determinei, foram acontecendo, foram se desenvolvendo. E eu tenho aquilo que eu considero com muito carinho, e é uma pretensão minha, mas uns filhos científicos. O que é filho científico? É aquele residente que vem novinho para você, que você conversa, lembra? Nas reuniões lá, um vê o joelho, outro vê o fixador externo, outro dá um conselho aquilo, mas eles vão ficando agregados à instituição, e, de certa forma, agregados. É um prazer, é uma honra muito grande saber que esses colegas passaram uma fase inicial da vida e venceram, estão dirigindo o hospital, se tornaram professores. Doutor Carlos Mesquita, um dos primeiros e mais brilhantes colegas que passaram pela nossa... E muitos foram para agregar a cadeira acadêmica, quanto administrativa. É um prazer muito grande em voltar aqui e ver que houve, deve ser a mesma coisa, a sensação daquele agricultor que vê que o que ele plantou vingou, floresceu, deu frutos, e eu estou muito satisfeito e honrado de estar junto com vocês. Eu creio que você puxou um gancho muito importante aqui, que é a questão, pela primeira vez, ao meu conhecimento, numa instituição pública no Brasil, talvez a Universidade de São Paulo, mas não completamente, não tão intensamente, criou-se um serviço vinculado de patologia.
de anatomopatologia, em que nossa querida Ierecia foi designada para tal. Isso. Porque na Universidade de São Paulo tinha sim um serviço, mas não era um serviço só da universidade, do Instituto, do IOT. Era um serviço que cobria a universidade, o hospital universitário, né, todo. Não, aqui foi exclusivo. Eu gostaria que a Ierecia nos contasse um pouco desta evolução. Como foi isso, como ela se sentiu, como ela implantou, enfim, desse um depoimento. Eu vim para cá, para o INTO, na verdade, eu ainda era estudante de medicina, quer dizer, para o INTO não, é HTO, e vim acompanhando Cláudio Lemos, né, de quem eu era residente e esposa, casada com ele, e eu acompanhava em todas as reuniões de quarta-feira, né. A gente fazia essas reuniões e são feitas até hoje, e a gente, então, quer dizer, o serviço era feito pelo Cláudio, e depois eu fiz o concurso em 82, o Cláudio continuou fazendo os exames anatomopatológicos para o INTO, e era exclusivamente de patologia ósseo-articular, como o Gesta disse, não era um hospital geral, né, com um serviço de patologia óssea imiscuído. Na verdade, era um serviço puramente de patologia ósseo-articular. Depois, eu fiz o concurso em 82, fui para Nova Iguaçu, fiquei 2 anos, e fui, então, transferida para o HTO. E lá, então, montamos o serviço, quer dizer, na verdade, a gente fazia, e isso era muito interessante, porque, como o hospital não tinha área física naquela época para montar dentro do hospital o serviço de anatomia patológica, eu fazia, quer dizer, e o Cláudio também, né, enquanto o Cláudio foi vivo, eu fazia toda a parte de patologia ósseo-articular no laboratório privado e sem nunca ter recebido 1 centavo por esse serviço. Eu recebia o meu salário de médica, que era o mesmo que eu recebia em qualquer hospital que eu trabalhasse. E isso, ainda depois que o Cláudio faleceu, eu continuei fazendo esses exames e os exames nunca atrasaram, nunca houve uma falha. Por quê? Porque eu ia ao INTO, eu fazia as reuniões, a gente fazia as reuniões de prévia, a gente discutia os casos, eu pegava o telefone, ligava direto para o médico. Então, a gente tinha essa inter-relação, que é fundamental. Patologia óssea não se faz com microscópio e com a lâmina. Patologia óssea faz com o radiologista, com o ortopedista e com o patologista. É o tripé. Então, e eu fiz isso 25 anos, foi quando realmente eu montei o serviço no HTO, né? Mas por 25 anos eu fiz os exames no meu laboratório privado, sem que o Ministério da Saúde tivesse pago 1 centavo por isso. Então, isso foi muito interessante, e nem por isso eu deixei de fazer as reuniões, de discutir os casos, de apresentar os casos no Clube do Osso. Muita gente, e o Clube do Osso é assim, parte integrante do INTO, o INTO é parte integrante do Clube do Osso, né? Eles se imbricam, não é? E eu, evidentemente, aprendi muito. Para mim, eu acho que assim, foi muito mais um ganho para mim do que eu ter dado ao INTO. O que eu aprendi aqui realmente foi... Se eu cheguei aonde cheguei, se eu estou aqui agora, eu efetivamente devo, evidentemente, ao Cláudio, que foi a pessoa mais importante, Pimentel, Paulo Miguel, Gesta mesmo, Dr. Godinho, os colegas Ramalho, enfim, o Carlos, mas eu devo, eu diria assim, 60% ao INTO, não é? Então, hoje o INTO hoje, né, que na época era o HTO, e só há muito pouco tempo que eu me habituei a chamar INTO, eu chamava HTO, e ainda às vezes eu esqueço e chamo HTO.
Então, hoje tem um serviço montado aqui e, para minha felicidade, quem está à frente do serviço é uma patologista formada por mim, que, aliás, é a única patologista formada por mim, não tem outra, ninguém quer fazer patologia óssea, e a Ana se dispôs, e é espetacular, é excepcional, sabe muito, conhece muito patologia óssea, e, evidentemente, ela trabalha comigo no laboratório, e, quando ela tem dúvida, toda quinta-feira, eu revejo os casos, vejo com ela os casos que realmente ela tem dificuldade. Ou seja, eu ainda estou ligada ao INTA, eu ainda vejo os casos do INTA, os casos mais complicados, eu ainda vejo toda quinta-feira. Mas, então, essa foi a história da anatomia patológica aqui no INTA. Você conseguiu aqui, então, realizar aquilo que o Jaffe chamou tanta atenção, um dos maiores patologistas ósseos de todos os tempos, que era aquele triângulo, né? Exatamente. Que o patologista tem que conhecer clínica e radiologia. O clínico tem que conhecer um pouco de patologia e radiologia, e assim também o radiologista. Porque senão é uma conversa de uma Babel. É um grego conversando com um romano e com um persa, não leva a nada. Então você conseguiu isto e conseguiu a integração, sugerindo a vinda do meu querido Paulo Miguel, que eu gostaria que ele também desse um depoimento sobre esta participação dele no triângulo. Bom, inicialmente eu quero recordar como eu cheguei ao HTO, não é? Logo que chegou o doutor Oscar, ele me telefonou, me convidou para organizar o serviço de radiologia. Eu era, nessa época, radiologista do acidente de trabalho. Ele me convidou, Carlinhos me chamou, César. Tá falando. E eu, aqui, lá na Praça Cruz Vermelha, cheguei para montar o serviço. Para começar, me emocionou muito, porque meu pai foi médico do Hospital Central dos Acidentados a vida inteira, morreu, chegou lá no 2º ano de medicina e morreu trabalhando lá. E eu vivia naquele hospital desde criança, então isso tudo foi alguma coisa que me reviveu, me trouxe toda a minha infância e toda a minha vida anterior. Construímos o serviço, formamos, tenho orgulho de ter dito que é o que nós contribuí muito para a formação de todos os ortopedistas. Eu tinha um grupo de residentes que me acompanhavam também, eu formei muito radiologista. E em relação à parte tumoral, Godinho e eu, e depois IDC, formamos o grupo de tumor, em que era tudo guardado. Lembra o meu arquivo todo? Todos os tumores, a gente discutia previamente, depois vinha a biópsia, depois vinha o pós, que a gente acompanhava aquilo dia a dia, que hoje o Walter assumiu, depois da saída da gente, hoje ele toca isso brilhantemente. Mas foi um período, a gente era jovem, criou-se muito e agora tem a saudade. Mas deixamos aqui, na parte tumoral, nós criamos o serviço as reuniões de tumor. Lembra, Godinho? Nós criamos essa reunião, em que participavam, então, o radiologista, o ortopedista e a patologista. Mas assim foi. Eu vou fazer uma intervenção aqui, né? Apenas por questão de proximidade pessoal. Mas eu queria lembrar, antes de passar para o próximo, é que o Paulo Miguel chegou a ser ortopedista, ele era ortopedista, e trabalhava no Hospital de Bom Sucesso, e nós pegamos
muita carona do César Pinto e eu. Eu fiz um ano de Pois ortopedia lá, mas trabalhamos depois assim, juntos. não é minha seara. Pois é, mas você teve uma participação importante. O Fernando Adolfo, ele já foi, quer dizer, até dos mais novos do grupo aqui, né? E, enfim. Né? Obrigado. Mas ele se destacou muito, inclusive, porque foi na época que começaram-se a usar os fixadores externos, né? Havia, assim, foi um reviver do uso dos fixadores externos, e ele se dedicou muito a isso e realmente foi um dos pioneiros do uso sistematizado, e eu dei uma das contribuições muito importantes para isso. Gostaria que você falasse da sua vivência aqui no hospital, da sua experiência com isso. Bom, no início da minha carreira, na primeira década da minha carreira, eu fiz ortopedia geral. Porque quando você se apresentava no HTO, antigamente, se apresentava o Dr. Godinho ou o Dr. Oscar, ele dizia assim, você pode escolher quarto andar homem, terceiro andar mulher e segundo andar criança. Essas eram as especialidades. Claro que tinha a coluna, né, e tinha a mão, e tinha também a infantil. Quer dizer, tinha o Jorge, o Dr. Cláudio Pedras e a mão, quem é que era da mão? O Jaci Alvarenga? E Raul Sconelli, etc. Aí, mais adiante, é que foi feito... Fernando Barros, Mais adiante é que foi desmembrado, foi feita uma estruturação das demais especialidades que existem até hoje. Quer dizer, na verdade, hoje, o residente que está aqui, ele fica 3 anos aqui dentro a gente até pergunta, vai fazer o quê? Como se ele não fosse ortopedista. Ele vai fazer, vou fazer joelho, vou fazer coluna, vou fazer ombro, e por aí assim vai. Naquela época não era nada disso. Né? Tinha o Dr. Oscar, ele fazia mais quadril naquela época. Né, Carlos? Fazia mais quadril. Mas eu tive 2 grandes incentivos. Um está aqui nessa mesa, que é o Dr. Godinho, a fazer o fixador, e outro já não está entre nós, que foi o Dr. Oscar. E depois de uma viagem a Cuba, que o Dr. Godinho foi também, foi uma missão, o Dr. Cambras, Rodrigo Álvares Cambras, convidou a gente, nós fomos a Cuba, depois eu gostei tanto que eu voltei lá, no ano seguinte fiquei mais tempo. E a partir dos ensinamentos do Elizarov, né, não era simplesmente o grupo de fixador externo, e sim era o grupo de alongamento, reconstrução óssea e correção de deformidades. Esses três pilares, principalmente, que o fixador tem sido usado até hoje. Né? E, mais adiante, nós enveredamos mais por uma tendência a fazer o fixador monolateral. Então, nós recebemos a visita do Dr. De Bastiani, na época, e eu fiquei muito interessado, o hospital também, e para vocês, eu estive olhando meus passaportes, nada mais, nada menos do que 11 vezes eu fui à Itália. Né? 11 vezes à Itália, para você ver como... E depois nós montamos o serviço, não foi para ver... Nós, então, estruturamos e criamos o grupo de fixador, que tem até hoje. Hoje eu me aposentei agora em janeiro desse ano, e agora é o Flávio Cerqueira, é o meu sucessor, trabalhando comigo já há mais de 10 anos. E, hoje em dia, o fixador externo é aceito pela comunidade ortopédica em geral, que no início não era muito, né? Devido às grandes coisas que o fixador externo pode fazer. Né? E eu trabalhei nessa instituição aqui durante 37 anos, né? E eu estou muito feliz e agora muito triste por ter me aposentado. Muito obrigado a vocês todos. Ô, Turqueto, você é uma referência na cirurgia do joelho.
você viveu uma trajetória, toda a evolução dessa cirurgia, né? Inclusive o início do uso das próteses de joelho, enfim. Eu gostaria que você nos contasse, nessa sua trajetória na instituição, o que é que você viu, quais foram os desafios que você enfrentou, enfim. Essa é uma abordagem desde que você chegou até o aqui e agora. Ok. Obrigado aqui a oportunidade. Alguém conhecer aqui minha trajetória, daqueles mais novos que realmente não puderam conviver comigo. Eu vou contar uma historinha um pouquinho mais antiga que do Fernando Adolfo. Eu estava fazendo internato no Hospital Souza Guiar, juntamente com o saudoso Maurício Menandro e, na época, juntamente com o doutor Danilo Gonçalves. Quando o Maurício falou, olha, eu vou te levar para o serviço do Bonfim, que eu já tenho lá um rapaz, te levei agora há pouco tempo, o cara é muito bom, hein? Paulo César Schott. E aí entrei no serviço do Bonfim, eu e o Paulo nos ia muito bem, e fizemos um grupo lá, fazíamos plantões, operávamos com o pai do nosso Marcelo Campos, que é o Jonatas, e Vanderlei, Frisão, outros todos. Então, nós fazíamos realmente tudo nessa época. Eu me lembro até, Paulo César ia fazer concurso para a Polícia Militar e pedia que eu assistisse durante a cirurgia, ele fazia a luxação habitual recidivante do ombro. Bom, dali, após algum tempo de internos, na época não era residência, eram internatos, passando para efetivos, e eu só sei que a partir de 1974, aquilo me interessava muito pelo joelho degenerativo, porque a gente via aquelas pessoas de mais idade que não tinham opções nenhuma para se fazer alguma coisa. Então, começamos a conseguir, com muito custo, conseguir influenciar a Bonfim a trazer alguma coisa de prótese que estava aparecendo aqui no Brasil, que na época era prótese geométrica. Imagina você que de 74 até 79, quando eu vim para o HTO, foram feitas somente 36 próteses. Hoje a gente faz aqui, vocês todos aqui fazem isso aí, 36 próteses em quase 2 semanas. Então, mas naquela época era uma situação muito difícil, era como você acabou de dizer, Gesta, era um desafio. Eu me lembro que a primeira prótese geométrica que eu fiz, eu levei 5 horas. Hoje eu faço uma prótese total em 1h30. Então a coisa foi evoluindo. E na época, claro, eu tive uma formação profissional muito boa. O serviço era chefiado pelo Bonfim e com colegas de gabaritos excepcionais, Gastão Dias Veloso, Danilo Gonçalves, Enéas Balesdan, enfim, um grupo muito bom que nos deu muita formação boa durante a nossa formação ortopédica. Aí, em 74, fizemos até 79, quando em 79 vim para o HTO. E o Maurício sempre falava comigo, porque vamos criar um grupo de joelho, aí, uma sessão de joelho. Aí, com a essência do Godinho, falou com o Godinho, criamos um serviço de joelho. Na época, um serviço composto eu e de Maurício Menandro. Quando ele falou, olha, tem um rapaz que está vindo da Inglaterra, que era Idemar. Aí, associamos o Idemar nesse grupo de joelho e, por um dos últimos, realmente, depois, outros colegas vieram, principalmente o nosso grande amigo Mota. Não é, Mota? E eu tive uma convivência com ele muito boa. E a única satisfação, uma grande satisfação que eu tive, que esse grupo de joelho tomou uma dimensão muito importante dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E hoje, esse grupo de joelho do INTO é um grupo extremamente importante
na publicação, em apresentação de congressos, enfim, isso tudo eu fico muito orgulhoso, muito grato de ter, na realidade, criado esse grupo e, nesse grupo, formado vários colegas mais jovens que hoje desempenham a mesma atividade, que é o tratamento do joelho degenerativo. Então, várias dessa trajetória toda, vários tipos de próteses realmente apareceram, até chegar atualmente nas próteses mais modernas, plataforma móvel, enfim, tudo isso foi uma trajetória bastante longa e fico muito feliz com tudo isso que tem acontecido e mais feliz ainda de estar aqui hoje, aqui de uma forma muito carinhosa, ser homenageado por vocês. Muito obrigado. Bom, Ramalho, você é daquelas, hoje, aves raras que transitaram por tudo da ortopedia, né? Da coluna cervical ao hálux. Tudo, você fez tudo. E eu gostaria que você dissesse algumas palavras, né, sobre os pontos relevantes que você encontrou ao longo, o que mais lhe entusiasmou em relação às diversas afecções osteoarticulares e a evolução disto ao longo desse tempo que você está ou esteve no HTO hoje INTO. A ortopedia é tão gostosa, é uma especialidade tão gostosa que é difícil ser fiel. Para mim foi muito difícil ser fiel a qualquer uma das especialidades. Realmente eu fiz praticamente tudo e, pela formação acadêmica, eu acho que foi importante. O HTO foi, para mim, assim, uma instituição. Eu devo muito mais ao HTO do que o HTO me deve, o INTO. Porque eu cheguei de Fortaleza por um problema familiar e fui aceito pela comunidade do HTO, principalmente pelo Dr. Oscar Rude, que, sabendo da situação econômica que estava passando, etc., já me ofereceu a chefia da documentação científica, naquele tempo tinha. E, por um infortúnio, o coordenador da residência perdeu uma esposa, precisou se aposentar, o Zé Carlos Araújo, e eu assumi, logo que cheguei, assumi a residência. Eu tinha uma experiência de residência lá em Fortaleza, no HG Fortaleza. Isso foi nos anos 78. Realmente, uma homenagem aqui ao Dr. Oscar Rude, que talvez tenha sido um dos grandes cirurgiões que eu vi. Ele tinha uma finesse no trato cirúrgico, da tática cirúrgica, impressionante, Dr. Oscar Rude. E eu acho que é hora de homenagem e hora de verdades. Depois do Dr. Oscar Rude, veio o Sérgio Rude. O Sérgio Rude tinha muitas qualidades, embora, vamos dizer, se criticasse o Sérgio, mas ele teve uma qualidade excepcional. Ele abriu as especialidades. Foi o Sérgio Rude que abriu as especialidades, que propiciou realmente, junto com a chefia de civis, que era o Dr. Godinho, a abertura de especialidades. Foi aí que foram criadas as especialidades. Ele deu condições às especialidades de crescer. Isso tem que ser homenagem, tem que ser dito, porque isso é uma coisa importante. Cada um dos diretores, cada um dos chefes de serviço contribuiu importantemente, com todos os... Mas eu acho que uma homenagem que você tem que fazer ao Sérgio foi essa abertura que ele deu nas especialidades. E veio, aqui foi falado da estadualização. Foi uma das coisas péssimas que aconteceu no HTO. Nós passamos de 130 leitos para 18, porque, inopinadamente, no governo do Collor, o falecido ministro Alcine Guerra, com o Moreira Franco saindo vamos dizer, do governo do Estado, indo entrar o Brizola, ele recebeu o INTO estadualizado sem nenhuma dotação orçamentária. Isso foi uma das coisas mais irresponsáveis que eu já vi, e eu acho que tem que ser dito isso. Eu acho que a história é feita
de heróis, mas tem pessoas que contribuíram negativamente na história do INTO. E essa foi uma. Foi difícil realmente se conseguir a volta do INTO para a esfera nacional. Foi com muita dificuldade. E aqui tem uma homenagem à luta que o Paulo Rondinelli empreendeu para que o INTO o HTO voltasse a ser da esfera federal. Nessa época, o ministro que assinou foi o Dr. Henrique Santilo, que foi de uma visão muito grande. O Dr. Henrique Santilo ele me perguntou dizendo que tinha muita dificuldade em voltar o HTO para o Estado, porque o presidente, o Franco, Itamar Franco, ainda esperava que o Brizola apoiasse a candidatura do Fernando Henrique Cardoso, e ele não podia fazer isso com o Brizola. Aí eu estava na reunião e disse: Paulo, entrega a chave do HTO, porque ele é muito pequeno para a dimensão nacional que o ministro tem que cumprir. Aí o Paulo bateu assim, dizendo assim: calma. Eu digo: não tenho calma. Senhor ministro, ontem nós perdemos 5 doações de cadáver porque o freezer nosso está sendo mantido pela Kibon, porque não há capacidade do governo do Estado manter a estrutura que a gente tem. E ontem nós perdemos 5 doações, das quais 3 eu entrei como cirurgião de captação. Aí o ministro, naquela mesma hora, assinou a volta do INTO. Então, são coisas assim que quem está aqui não precisa ser lembrado dessas batalhas que foram feitas para que o INTO chegasse, o HTO chegasse a ser novamente do INAMPS, depois do Ministério da Saúde, e finalmente em 74 e tornou-se Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Tem que lembrar que nessa época, Ramalho, nós não tínhamos nem a residência médica, lembra? Não, a gente perdeu a residência. A gente operava com a enfermeira. Não, a gente perdeu. Com a instrumentadora. Perdeu um ano. Com uma instrumentadora. A gente perdeu um ano de residência. Nós entramos em moratória por causa dessa turbulência pelo qual o INTO passou. Então, felizmente, com a volta ao Estado, depois o Dr. Deusdete veio. Então, essas peças têm que ser lembradas, que fazem parte da história. Fazem parte da história, e essa história tem que ser contada com todas as personagens que fizeram parte dela. Então, eu acho que é muito importante, e aqui eu rendo homenagem a todos os ex-diretores, Geraldo, que realmente, o Francisco, o Matheus, que realmente cada um foi um degrau a mais até a gente chegar. A história é feita por degraus, e nós estamos realmente aqui num patamar que vai ser superado, se Deus quiser, adiante, porque essa é a evolução, esse é o destino que o INTO tem. Mas você observou nessa sua trajetória se alguma técnica cirúrgica, se algum procedimento foi criado, ou pelo menos aperfeiçoado aqui? Eu acho que houve vários pontos de pioneirismo. Fixador externo, as próteses, o quadril, as próteses de quadril, a cirurgia do ombro, a criação do grupo de trauma, que foi muito importante, porque até ser criado o trauma era assim, especialidade ou você vai para geral. Tinha muito isso, certo? Então, a criação do grupo de trauma, com todas as técnicas novas, foram extremamente importantes essa focalização. E eu me lembro que, na chegada, aqui havia uma grande
dicotomia em termos de material cirúrgico para trauma. Era no Fundão e lá no Miguel Couto, o professor Nova Monteiro já na AO, e o INTO trabalhava com um sistema ósteo. Não sei se vocês se lembram do sistema ósteo. Era um sistema semelhante, tinha algumas diferenças, mas a filosofia praticamente era a mesma. Eram sócios, né? Eles eram sócios? Né? Não, eles não eram sócios, era um grupo dissidente da síntese, melhor da dito. Síntese, Da síntese que criou a ósteo. Era o... E aí trocar na cabeça do parafuso. Mittelmeier, né? Em vez de ser aquele buraco de ser estimado, era uma Philips. O resto era exatamente, e tinha, vamos dizer, Hein? Pode, claro. Não, pode, eu vou te dar a palavra. Pois é, então, realmente, vamos dizer, as técnicas de cirurgia telecomandada também foi outra. E outro ponto foi a criação de atos cirúrgicos projetados para visitantes. Isso foi coisas que realmente vieram acompanhando a evolução do ensino. A gente ficava muito impressionado como lá com o Miller, aquela, vamos dizer, aquele show de demonstração do Miller falando 3, 4 idiomas, respondendo perguntas em alemão, em francês, em inglês e italiano, para pessoas que estavam no auditório do lado de fora aquilo era uma coisa interessante que a gente realmente fez no INTO. Eu acho que foram coisas importantes em termos de ensino. Godinho, quer fazer alguma... Falando sobre aspecto de técnicas, tentamos sempre acompanhar a evolução da ortopedia mundial, internacional, com o apoio do Dr. Oscar Rhodes, que geriu sempre os melhor instrumental. A par disso, acho que nós tivemos uma participação de criatividade. Aqui ao meu lado, o Dr. Carlos Mesquita foi o primeiro a me ajudar a colocar um halo cleido-escapular, uma imobilização halo cleido-escapular, que era uma técnica própria nossa. A fixação externa começou lá pelos anos 68, no Hospital da Polícia Militar, com um fixador externo feito lá, na fratura exposta da tíbia, a transposição do gêmeo, que a técnica era nossa, que só foi publicado 5 anos depois na ata ortopédica. Nós publicamos em 1970 e em 74. Mas eu acho que o hospital iniciou algumas áreas de um certo pioneirismo. A artrodese cervical anterior foi tese. Acesso anterior aos corpos vertebrados, a toracotomia, toracofreno-lombotomia, lombotomia. Uma homenagem ao Dr. Raul Eugênio Scheidman, nosso grande amigo e professor Zé Augusto, a seguir. Estou olhando aqui com muito carinho, muito prazer, o chefe da cirurgia de coluna atual, que é André Luiz Loelo. O Carelli estava por aí. Nós temos outros colegas que vieram prestigiar aqui a nossa conversa. Nós tivemos algum pioneirismo usando o disulfine blue, que é o corante vital, na sequestectomia, que é o famoso, o doente ficava verde igual um Hulk durante uma semana. Era a técnica usada em Estrasburgo, no Hospital de Traumatologia Central, lá pelo professor Kempis. Nós tivemos algumas investidas no hospital, que não foi lembrado aqui, porque é tanta coisa. O doutor Oscar criou uma unidade de doentes infectados, que não é uma coisa rara aquilo. Então, nós tínhamos os doentes infectados e um centro cirúrgico para doentes infectados. Lá nós desenvolvemos uma série de técnicas cirúrgicas e associado a uma série de recursos, como colar de garamicina, nasceu lá, o septopau. O Papineau foi feito lá. Nós tínhamos a cirurgia plástica nos ajudando bastante, que antes do Pedro Bijos, né? E antes do Jacic, doutor
que veio com Juvenil Teles, que é a nossa homenagem também, que todos tinham alguma coisa a contribuir, criar, realizar, planejar. Dava tempo para isso tudo e foi muita coisa ainda que nós temos aqui que comentar, como a nossa introdução, vamos dizer assim, nós tratávamos de tumores ósseos e benignos, porque quando chegava um doente com tumor maligno, nós tínhamos que transferir para o câncer. Houve uma fase de transição difícil, a coordenar com o câncer, tentei me aproximar ao máximo, ia às reuniões, cheguei a operar bastante lá no tempo do arifrozino, mas conseguimos fazer o primeiro núcleo, uma sementezinha. Hoje o Walter está aí com a clínica boa, desenvolvida, bastante organizada, vai progredir, vai melhorar. Mas nós tínhamos a nossa reunião do nosso clube de osso. Era quarta-feira. Né, quarta-feira. Nós tínhamos, a partir de 1982, nós começamos a cirurgia alternativa da amputação por influência do Dr. Roberto Fabroni, com as endopróteses não convencionais. Tem doente vivo até hoje. Deve estar para internar aqui. O primeiro caso que eu operei tem 30 e tantos anos, com conosarcoma. Está com a prótese aí. Então vem aí para fazer uma revisão. Não sei que... Acho que a prótese acabou a validade. Ela está um pouquinho frouxa, tem que rever. Eu que encaminhei agora, o Emílio está aí também, que é outro filho científico, não é meu, de todos nós aqui, que é da criação era um criador de formação de ortopedistas sobre aspecto ético, moral, realização técnica, resultado. Pessoas que, junto com a enfermagem, que isso é importante, valorizamos sempre a enfermagem, valorizamos a fisioterapia, começou com o doutor Massafonte, Orlando Massafonte, a assistência social do paciente, a parte, não podemos esquecer a administração, centros de estudos, a Denise Brasil fazendo os nossos slides aprimorados, para cada vez aprimorando nossas apresentações, tanto nacionais como internacionais. Publicamos no exterior, né? Temos trabalho publicado no jornal, com fibroma desmoplástica, lá resultado do fruto, com Cláudio Lemos, ERC, Paulo Miguel. Esse suporte todo é uma coordenação que nós estamos passando essa herança para essas gerações agora. Esse espírito de coordenação, de cooperação, eu acho que é fundamental. Muito obrigado pela chance. Eu queria só complementar uma pessoa muito importante que formou o grupo de pé. Que tinha um cirurgião que veio com o Bonfim, fazia tornozelo, pé, fratura, mas a gente conseguiu trazer o Dr. Sérgio Viana. O Sérgio Viana foi uma pessoa que eu me orgulho muito de ter trazido para o INTA. E ele formou realmente um grupo e está aí. A Verônica, depois veio o Carlos, veio uma série de especialistas de pé, e o Sérgio foi muito importante. O Sérgio Viana na consolidação da... Embora eu não pertença a essa instituição, não tenha tido esse prazer... Para a Polícia Militar e não tinha tido esse prazer, eu quero dar um depoimento, não como entrevistador, mas um depoimento. O Oscar Ruth foi o único indivíduo que eu conheço que, no Brasil, montou uma estrutura para a prótese de Charley exatamente como Charley fazia. Tá? Inclusive com as bandejas, inclusive com o greenhouse, que era uma câmera em que a cabeça do paciente ficava para fora da câmara, para o anestesista não contaminar o campo. Enfim, quando eu estava lá no Charley, o Oscar teve uma passagem por lá, identificou tudo isso e chegou aqui e montou exatamente. Ele usava, inclusive, o fechamento como o Charley o fazia. Né? Eram feitos uns botões de metal com uma espuma, então passavam-se os fios de um lado e do outro e você ia apertando e aquilo fechava a ferida. Tá? Bom, muitas dessas coisas mudaram, modificaram, estão superadas hoje, mas o Oscar
exercia a prática da artroplastia do quadril Charley au Grand Complet. Exatamente. Ninguém fez isso, ao meu conhecimento, no Brasil. Não fez. Eu queria só fazer um comentário final. O Fernando Adolfo lembrou muito bem que as pessoas chegavam para cá, você ia para enfermaria de crianças, mulheres ou homens. Enfim, nós éramos generalistas, todos éramos generalistas, né? E com essa visão que o Gerson acabou de falar do Dr. Oscar, ele fez coisas extraordinárias, né? A greenhouse, os aventais com exaustão, é toda uma coisa muito sofisticada para a época, né? Então, generalistas com as coisas sofisticadas. Mas uma coisa interessante é que o Paulo Miguel falou que o pai dele trabalhou nos poliacidentados, né? E você vê como é que foi a evolução da ortopedia, né? Eu me lembro que eu era estudante de medicina, trabalhava no Hospital Getúlio Vargas, e um dia apareceu lá uma moça que sofreu um acidente e teve uma fratura de fêmur. Acontece que ela era Miss, eu não sei se era Miss Brasil ou Miss Estado do Rio, era uma moça muito bonita com a fratura de fêmur. E veio parar aqui no Hospital de Acidentados, e ela foi tratada em tração contínua. Ela não foi operada. Quer dizer, vocês veem como é que mudou completamente o conceito, né? E ela sobreviveu e ficou bem, e sem nenhuma cicatriz lá por cima, né? Mas os tempos são diferentes. Quer dizer, houve uma evolução enorme da ortopedia, nós somos testemunhas disso, nós todos participamos disso, né? Felizmente houve. E o HTO IRTO contribuindo muito para que essas coisas sejam difundidas. Eu, em conversa com o Dr. Mário Jorge, o orgulho dele, ele diz assim, o Beira esteve aqui e disse assim, essa aqui eu estou em casa, tudo que vocês fazem está aqui no meu livro. Era o orgulho que ele tinha. A cirurgia era mínima, né? Era sempre toda... Exceção. As cirurgias, indicações cirúrgicas eram de exceção. Olha, não vai muito tempo. Em 1964, 65, eu fui residente em Chicago, no serviço do do Compé. Se eu tivesse recebido $1 por cada quadro balcânico que eu armei e desarmei, eu estava rico. Obrigado a todos. Obrigado. Estamos encerrados. Esse é um momento muito especial, não só para mim, mas para toda a instituição. É quando a gente conseguiu reunir pessoas que foram fundamentais para que a gente chegasse onde nós estamos. Pessoas que nos ajudaram na nossa formação profissional. Como eu disse, mais do que nos ensinaram a botar parafuso, mas principalmente nos ensinaram ética e o tratamento com o paciente. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode dar para um médico que está em formação. Muito obrigado a todos esses que participaram dessa homenagem linda. Essa é uma oportunidade especial, enfim, por tal, eu gostaria de agradecer às Bote Rio por essa iniciativa, porque nós que estamos ainda aqui na instituição não tivemos essa oportunidade de resgatar e muito mais registrar toda a nossa história, tudo que aconteceu nessa instituição, nesses mais de 70 anos, enfim, que a gente possa ter vivido aqui. O INTO realmente é uma parte muito importante da minha vida. Ele foi uma experiência fantástica em termos profissionais, em termos humanos, e realmente o INTO é um orgulho realmente nacional. E eu me orgulho muito de ter participado da história dele 3 anos depois do seu início, em 1978, quando eu vim transferido do HGF de Fortaleza para cá, e exerci praticamente quase todas menos de diretor, mas todas as funções de coordenação de residência, coordenação de documentação científica, chefe de serviço de ortopedia. Então, realmente é uma parte importante da minha vida. Nessa entrevista, talvez eu tenha feito uma pequena omissão. O apoio incondicional de todas as diretorias, porque quando eu criei o seção de grupo de joelho, eu fiquei nessa chefia durante 20 anos até a minha aposentadoria. Então, nesses 20 anos, o apoio de todas as direções que se passaram durante essa época me apoiaram intensamente.
Isso fortaleceu muito o grupo de cirurgia de joelho, trazendo pessoas de fora, dos estrangeiros, ingleses, americanos, todos participaram. E durante esse meu período, eu até esqueci de falar durante a entrevista, eu criei que a gente chama um curso de imersão em cirurgia de artroplastia total do joelho. Esse curso já está hoje no 8º ou no 9º curso, que reuniam todos os especialistas de cirurgia de joelho em todo o país, e inclusive com 2 convidados de fora, um inglês, um americano, enfim. Foi um curso que estabeleceu um contato muito íntimo com todas as especialidades, principalmente na especialidade de cirurgia de joelho. Isso para o HTO hoje representou muito em termos de ciência, em termos de conhecimento e em termos de divulgar o nosso conhecimento para aqueles mais jovens que hoje estão atuando nessa especialidade. Eu tenho aqui, muito obrigado pela oportunidade de falar isso. Bom, primeiro eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Ortopedia pelo convite, aos diretores do INTO, nos receberem aqui, um ambiente de amizade, de alegria, onde nós podemos recordar fatos da memória, que vão compor, sem dúvida, a memória do INTO. Tudo começou em 1973, a coisa passa muito rápido, e eu sou testemunha que desde esse tempo o hospital sempre foi um hospital de primeiríssima qualidade, melhores materiais, grande patologia, grandes técnicas, criatividade, a área acadêmica já se desenvolvendo, e eu tenho a impressão que a minha mensagem é que continue com esse espírito de melhor atendimento dos pacientes, respeito, ética profissional, e sejam felizes, que eu tenho certeza absoluta que os resultados serão cada vez melhores. Eu então estou muito orgulhosa de fazer parte, de ter feito parte durante 30 e tantos anos, trabalhando efetivamente aqui no hospital, né, no antigo HTO, hoje INTO, e me sinto muito orgulhosa de ter recebido muito conhecimento, de ter aprendido muito aqui e de ter dado muito de mim também. Estar hoje aqui é realmente um motivo de alegria, de emoção e, enfim, estou muito feliz. Inicialmente eu gostaria de agradecer a lembrança do meu nome para vir aqui nessa solenidade. E aqui me ajudou muito, eu passei mais da metade da minha vida. Aqui eu criei um grande serviço de radiologia. Aqui eu formei muitos radiologistas e ajudei também na formação de muitos ortopedistas. Isso aqui para mim foi uma escola de vida, e eu até hoje sinto muitas saudades daqui. Foi louvável a iniciativa da SBOT RJ de promoção desse evento, não só aqui no INTO, como em outras unidades aqui no Rio de Janeiro, como o Pedro Ernesto e o Miguel Couto. No que tange a minha parte aqui, eu trabalhei aqui no INTO durante 37 anos, me aposentei agora em janeiro desse ano, e criei o grupo de fixador externo, que funciona até hoje muito bem, que já funciona há quase 30 anos. Né? O que é um fixador externo? Muitas pessoas se perguntam. Na verdade, o fixador externo é um armamentário, digamos assim, que é colocado externamente ao membro. Tá? E ele serve para várias finalidades, tais como alongamento, correção de deformidades, reposição óssea, tratamento de tumores, né, pelo transporte ósseo, enfim, uma infinidade de situações que podem ser resolvidas com o fixador externo. Então, na verdade, o grupo se chamava CFIX, e a gente foi concentrando tanto nisso aí durante todos esses anos, que as pessoas no final já não me chamavam mais de Fernando.
e sim de Cefix, né? Para você ver que é uma coisa curiosa, mas assim aconteceu, tem acontecido. E eu espero que os meus sucessores mantenham essa bandeira da especialidade hasteada, porque faz muita falta no Brasil bons especialistas nessa área. Muito obrigado. Eu chefio a oncologia ortopédica aqui do Instituto há mais ou menos uns 15 anos e sou um dos herdeiros de aprendizado e de ensinamento dos que falaram aqui durante a manhã. E essa iniciativa da SBOT é uma iniciativa louvável, que é uma forma de a gente reconhecer e agradecer a esses médicos e eles se sentirem reconhecidos por tudo que eles fizeram por nós e pela instituição até agora no contexto atual da medicina.